Shalom, queridos. Começamos cedo com o altar, quebrando um altar, que foi poderoso o que Deus fez. E eu quero pedir, você que participa, tinha que ter pedido antes também, mas você que está aqui conosco e participa dos dois momentos, você pode estar escrevendo a tua experiência, compartilhando aquilo que você tem recebido nesses dias aqui, para que nós possamos estar glorificando o nome do nosso Deus, também com testemunhas. Então, compartilha aí com pelo menos 7 pessoas esse tempo que nós estamos vivendo, esse devocional da manhã, que o Senhor vai falar com o teu coração. Estamos estudando a carta de Hebreus e fazendo uma relação que ela existe direto, não criando nada, mas simplesmente apresentando para você a relação que tem entre a Torá e o Novo Testamento, e explicando para você que a Torá deve estar no seu coração e ela está no seu coração. Amém? Então aproveita essa manhã aí para ser um semeador na vida de outras pessoas. E na medida que você vai chegando aqui, você já vai curtindo também esse vídeo para que ele seja relevante para a plataforma e possa distribuir para mais pessoas. Bem, não esqueça também de, quando houver algo poderoso na palavra do Senhor, que possa ser algo diferente, novo, que você deseja selar na sua vida, que você possa fazer. Sempre a palavra tem esse poder. Tudo se responde com sangue, né? Jesus verteu seu sangue para ser a resposta na terra, a chave da nossa conexão. E quando você oferta, você está fazendo a mesma coisa. Porque o seu dinheiro não é a força monetária, não. É o compromisso de saber que você está selando isso no mundo espiritual. Porque ele representa o seu tempo, representa o seu suor, o seu sangue, a sua gordura. Bem? Olha só. Hebreus 11, então, queridos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui tem algumas explicações já no início. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É convicção, né? O primeiro, firme fundamento. Firme fundamento é algo que você pode plantar os seus pés. É um firme fundamento daquilo que você está esperando. Então, você espera algo que é um fundamento. Por exemplo, nós aguardamos a vinda de Yeshua. É o nosso firme fundamento. E estamos esperando. E esperamos de forma firme. Por isso. E a prova das coisas que não se vê. Outra versão vai dizer a convicção. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção do que não se vê. Certeza do que se espera e convicção do que não se vê. Noutra versão. Vou usar essa aqui, que é a que eu decorei primeiro. Então, certeza do que espera. Deixa eu te dar um exemplo que eu falo quando eu falo a respeito de fé. Eu moro aqui numa cidade do interior, e aqui na nossa cidade não tem ônibus, não tem uma viação que transporte pessoas, né? Porque a cidade é muito pequena, não tem. As escolas têm, a prefeitura tem ônibus e transportes que passam na região aqui, pegando os estudantes para levar para a escola. Tá? Então, tem o único ônibus que funciona aqui, são esses ônibus escolares. Mas esses que levam você para o trabalho não tem. Uma cidade de 10 mil habitantes aqui não tem essa necessidade. A cidade Natal, que é 40 quilômetros daqui da onde eu nasci, essa cidade tem uma aviação, um transporte público, né?
uma empresa que faz esse serviço. E, por exemplo, lá o nome da... Aqui tem uma cidade jesuítica, né, uma redução jesuítica, são 7 povos das missões, então teve muito história indígena aqui na nossa região, no sul, na região onde nós estamos. E teve um herói indígena, considerado herói indígena da história aqui dos 7 povos das missões, chamado Tiaraju, né, Cepé Tiaraju. Então, a aviação lá se chama Tiaraju, Viação Tiaraju. Então, é como se nós esperássemos aqui na frente de casa, eu parar ali na frente e esperar passar o ônibus da aviação Tiaraju. Ele vai passar? Não vai. Porque ele é da outra cidade, 40 quilômetros de distância. O detalhe é que muitas pessoas pensam que fé é a certeza daquilo que se espera. Então, eu vou ali na frente, mas eu tenho certeza que vai passar. Não, não vai passar. Porque aqui na frente da minha casa, por exemplo, não é nem ponto de ônibus. Mesmo que houvesse uma aviação ou um transporte na cidade, na frente da minha casa não é um ponto de ônibus. Não passaria. Então, queridos, há muitas pessoas que não compreendem nem o que é fé, porque elas estão nos lugares errados, com a formação errada, querendo ter certeza do que nunca vai acontecer. Pegou isso? Então, não estabeleça o seu fundamento fora do que é Cristo. Fé não é um tiro no escuro, um salto no escuro, melhor dizendo. Fé não é um salto no escuro. Fé é firme fundamento. Firme fundamento. Ou certeza. Então, não, mas espera aí, se é certeza, então não é fé, porque fé é aquilo que a gente não consegue ver, pastor. Não, queridos. Eu tenho um firme fundamento, isso é fé. Das coisas que se esperam. Eu espero no lugar certo, conforme a orientação certa. Porque senão não é fé, é delírio. A maioria da igreja tem delírio e não fé. Porque elas esperam algo que na palavra de Deus não disse. Esperam algo que Yeshua nunca falou. Desconhecem a Torá. E interpretam segundo a filosofia o Novo Testamento e querem que as coisas aconteçam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Deixa eu ver aqui se tem um texto paralelo aqui. Eu gosto dessa carta de Hebreus. Aqui, no caso, tem um texto paralelo, mas falando das coisas que se esperam, né? Prova das coisas que não se veem. Ó, 2 Coríntios 4,18, anota aí. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, a segunda parte do versículo. Aí você me pergunta, o que é o firme fundamento das coisas que se espera? Quem é o firme fundamento, queridos? Vou te dar o texto aqui. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. E outro edifica sobre ele.
Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Então, o fundamento é Cristo. Segundo Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19 vai dizer assim: todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo. O Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Quem são os seus? Os que proferem o nome do Senhor. E se apartam da injustiça. Tá? Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, o que você só pode esperar em um lugar, em Cristo. Tudo que você espera fora de Cristo, tudo que você espera fora de Cristo é um delírio. Não vai acontecer. Esse é o fundamento da fé. Yeshua. Ai, como a gente está demorando num versículo só, né? Mas eu tenho que te ensinar isso aqui. E a prova das coisas que não se veem. Já lemos aqui. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Que mundos? Que mundos são esses? O mundo espiritual e o mundo físico, tá? Não é os planetas. Anota esse aí também que tu não sabia. Hebreus 3, pode anotar aí. Pela fé nós entendemos que há um mundo espiritual e há um mundo físico. E nós precisamos conhecer ambos, o físico e o espiritual. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Só esse versículo aqui. Vou pular, vamos andar. Eu ia falar um pouquinho sobre dons aqui, né? Mas vou falar rapidinho. Você já percebeu que dons são coisas que Deus deu? Deus deu dons para nós. Dons, um dos significados deles é presentes. Mas olha só. Dando Deus testemunho dos seus dons. Mas os nossos dons são para o serviço. Agora aprenda algo. Todo dom que você recebe não é para você. É para ser entregue como serviço. Só que Abel não só estava fazendo um serviço, como estava fazendo um sacrifício, uma entrega. Então, seus dons são sempre para o serviço de alguém, uma entrega para Deus. Por isso que aquele que não conhece o seu dom e não sabe que dom possui, e não se move nele para servir os outros, não está ofertando para Deus com os dons que recebeu. Porque todos nós que recebemos dons, temos que prestar um serviço com ele, devolvendo para Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte.
e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha que poderoso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que o busca, que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Primeiro, se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que ele recompensa quem o busca. Então, para de achar que tu faz é voluntário na igreja. Não existe voluntário na igreja. Escreve aí, não existe voluntário. Ah, é nossa equipe de voluntariado. Que voluntariado, meu irmão? Voluntariado só se for... Não vou falar isso que ia ficar muito forte. Deus não tem voluntários, só se o outro lado tenha. Como assim, pastor? Que palavra é essa? Tá aqui, ó. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele existe. E que é galardoadores que o buscam. Quem busca ele vai ter recompensa. Vai ter galardão. Deus não está pedindo para você fazer um serviço para ele que ele não vai pagar. Vai ter recompensa. Vai ter galardão. Ah, mas eu sou voluntário para o Senhor. É? Vai receber salário. Vai receber galardão. Não estou dizendo que agora se trabalhar na igreja você tem que ganhar dinheiro. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que não tem voluntários para Deus. Vamos seguir. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, que foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele herdou a justiça porque ele creu. Ele creu em algo que não viu, mas teve um firme fundamento, a direção. Construiu a arca e salvou 8 pessoas. E recebeu de Deus a herança do mundo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. As pessoas não conseguem entender. Tem muita gente correndo atrás da palavra profética. E quando o profeta chega para você e diz assim, eu vejo na sua vida, vamos colocar aqui, em Giruá tem muito, né? Tem um caminhão aqui, né? Uma carreta bitrem, que para quem tem uma dessa aqui para fazer o transporte de soja é top. Daí tá o caminhão ali, daí o profeta vê assim, tem um caminhão, eu vejo um caminhão na sua vida. Daí a pessoa sai louca, meu Deus, meu Deus. E Deus estava explicando aqui. Esse bitrem, esse caminhão, essa carreta enorme, com 2 compartimentos gigantescos, 35, 38 metros de comprimento. Está na sua vida. Aí o crente ele sai aleluiado, glorificando. Ele vai ter um caminhão no futuro. Mas ele não faz nada para ter caminhão. E nenhum sentido de esforço para isso. Para começar, nem carteira para dirigir um caminhão desse ele tem. Nenhum curso para transportar cargas especiais ele possui. Mas ele sai convicto de que Deus falou que ele vai ter um caminhão. O profeta disse, eu vejo um caminhão bitrem, uma carreta bitrem no seu futuro. Agora preste atenção. Você tem que saber interpretar o que Deus fala. E eu falava com a pessoa que eu conversava, e isso vai para a mentoria. Disse assim, olha, queridos, não quer dizer que você vai ter um caminhão.
Talvez você não será o dono, talvez você será o motorista do caminhão. Vai ter um caminhão na sua vida de qualquer forma. Seja o motorista. Talvez você seja a pessoa que abastece o caminhão, um frentista. Vai ter um caminhão no seu futuro. Talvez você seja a pessoa que lava o caminhão. Tem um caminhão no seu futuro. Muitos caminhões. Talvez você seja a pessoa que seja um mecânico de caminhão. E tem um caminhão na sua vida. Talvez seja você a pessoa que venda caminhões. Olha as possibilidades, queridos. Uma mão cheia aqui de possibilidades. Mas o crente, ele acha você o dono do caminhão. Essa é a sexta possibilidade. Mas depende da tua capacitação. Sabe por que as pessoas não entendem a palavra profética e chamam os profetas de falsos profetas ou ficam frustrados com Deus? Porque eles não sabem identificar. Porque lhe falta o firme fundamento da fé. Palavra. Yeshua. Ninguém interpreta uma profecia. Nenhuma profecia foi dada de particular elucidação. Então não é o profeta pensando dele mesmo, nem você interpretando o que você acha. Deus tem que falar. Então, vamos entendendo um pouco também da questão da fé. Pela fé, verso 9 do capítulo 11, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Você percebeu aqui, no verso 12? Abrão já era impotente. E eu lendo, acho que foi no Talmud ou na Midrash, que quando Sara riu, não foi só pela questão de ela ser estéril, mas também da questão do seu esposo já não ser mais viril. (13) Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles e de chamar de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Tá? Uma pátria celestial, já preparou uma cidade. Você sabe, né, que a cidade, Jesus disse, eu vou preparar lugar, e depois eu venho. E aonde eu estiver, você estará comigo. Tá? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Então, quando você começa, por que eu fico, essa palavra é forte, por que eu fico um pouco indignado com os crentes que ficam dizendo que vão para o céu, que vão para o céu, que vão para o céu? A Bíblia diz que ninguém jamais subiu lá, a não ser aquele que de lá desceu. Tem até uma música que meu filho até está escutando essa semana, e ele disse, rapaz, eu gosto muito do ritmo, mas a letra dessa música, que diz assim, o céu é o meu lugar, e é para lá que eu vou. Ele é baterista, né? Ele é músico dele, dizendo, essa música
É boa para tocar mais a letra, porque você não vai para o céu vai descer. A cidade celestial, Jerusalém, que desce do céu, adornada. Capítulo 11 de Hebreus, verso 17. Pela fé ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Tinha uma promessa, então ele ofereceu. Se fosse necessário, Deus ia ressuscitar. Porque Deus prometeu que era de Isaque. Isso é fé. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à porta do seu cajado. Perdão, a ponta. E adorou encostando à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Lembra que José foi levado os ossos, ele não queria ficar no Egito? Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era menino formoso e não temeram o mandato do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Olha isso. E tem gente aí que está elevando o Egito a um patamar que ele não tem. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escapando o fio da espada, da fraqueza, tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados.
para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Queridos, tu tem um privilégio. Que muitos esperaram. No próximo capítulo, nós vamos falar sobre a nuvem de testemunho. Você vai ficar impactado com o que isso significa. Mas você precisa compreender que nós temos um privilégio tremendo e que as coisas de Deus sempre se concluem com a promessa que eles não alcançaram. Que promessa que eles aguardavam? Algumas pessoas pensam que a promessa é simplesmente um salvador. Mas havia uma promessa que eles aguardavam. Jeremias 31, 31. Deus vai dizer, mas espera aí, Jeremias 31, 31 foi depois da lei. Como é que Deus prometeu uma coisa que Abraão não viu? Não. Lembra que Jesus disse assim? Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí os fariseus, como assim? Você não tem 50 anos e diz que conheceu Abraão? Quando Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro. Ele estava vendo a redenção. Não somente dele e do seu povo, mas de toda a humanidade. Porque ele entendeu que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E a promessa sempre foi pela fé. Olha que coisa doida isso, né? Abraão foi justificado sem lei. Pela fé. Qual o nosso modelo, Moisés ou Abraão? Moisés, porque Moisés escreveu a Torá. Não. Abraão. Porque Abraão tinha a Torá eterna no seu coração. Moisés também tinha, mas teve que escrever na pedra para poder mostrar para o povo que não estava guardando no coração. Aí vem uma lei externa para corrigir. E para apontar para todo aquele que dizia, não sei se estou pecando ou não. Aí Deus coloca a lei, está aqui, ó. Hoje, nós temos a Torá escrita, que é o norte. E temos o Espírito da promessa. Aquela de Jeremias 31. 2 Coríntios 3:3. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Isso está em Jeremias 31, 33. Agora, 2 Coríntios 3:3. Vós mesmos tendo demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas nas tábuas do coração. Perdão. Não em tábuas de pedra,
mas em tábuas de carne do coração. Olha só, que tremendo isso. Então o nome do livro será Nas Tábuas do Coração. Vai ter um subtítulo e vai ser poderoso. Amém, queridos? Encerramos aqui. Então, que o Senhor tenha a sua palavra escrita nas tábuas do teu coração e que você prospere em tudo que você fizer. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, grato por esse tempo, pela preciosa palavra do Senhor, que ela seja o nosso fundamento, a nossa edificação em Yeshua, e que possamos ser praticantes, não somente ouvintes da palavra. Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, obrigado por estar junto aqui. Um beijo no teu coração. Shalom, shalom.